Bom, e aí, pensaram bastante? Vamos agora fazer um exercício? Continuando aqui com a nossa aplicação, né, do sistema de classificação do paciente. Então, imagine que você está entrando de leito em leito e está lá avaliando seus pacientes com a sua pranchetinha, paciente tal. Cheguei lá no seu José, paciente do leito 1, e aí vou avaliar seu José e percebo lá que, com relação ao estado mental, ele tem períodos de desorientação no tempo e no espaço. Bom, você vai lá, pega a sua canetinha e coloca lá número 2, né? Que aí a gente aqui, nesse caso, período de desorientação no tempo e espaço, ó, ele atende ao requisito 2. Depois você vai avaliar a questão da oxigenação, e ele está fazendo uso de um catéter de O2. De novo, ó, ele tem número 2, marca lá número 2 para oxigenação. Sinais vitais, ele está fazendo controle de 6 em 6 horas. Então, mais 2 pontinhos para ele. Com relação à motilidade, o que eu percebo? Que ele movimenta todos os segmentos corporais sem dificuldade alguma. Então, ele pontou 1. Deambulação, ele anda, não tem problema, está com catéter de O2, mas se não dependesse disso, andaria sem dificuldade alguma. Mais um pontinho aqui para o paciente. Com relação à alimentação, ele se alimenta sozinho, então ele é autossuficiente, mais um ponto. Com relação ao cuidado corporal, ele precisa de ajuda no banho, eventualmente para higiene, alguma coisinha, ele precisa de ajuda, vamos lá dar 2 pontinhos para o paciente. Com relação à eliminação, ele é autossuficiente, mais um ponto, e para terminar, ele está fazendo uso de EV intermitente. O que eu faço com essa pontuação, com essa avaliação? Soma todos os scores de cada área de cuidado. No final, vocês vão ver que lá ele teve 2 para o estado mental, 2 para oxigenação, etc, etc. No final, a gente chegou a 14 pontos, né? Se você fez junto comigo, você percebeu aí que deu 14 pontos. 14 pontos equivale ao quê? Vamos ver. Intensivo é acima de 31, semi-intensivo é de 27 a 31 pontos, de 21 a 26 é alta dependência, de 15 a 20 é intermediário e de 9 a 14 é mínimo. Ele está no limite, mas ele ainda é considerado um paciente de cuidado mínimo, certo? Bom, esses pacientes vão entrar dentro dessas 5 faixas de perfil de paciente. Ou ele é cuidado mínimo, que é um paciente estável, autossuficiente, como esse paciente que eu relatei no caso. Cuidado intermediário é aquele que tem um certo grau de dependência, então às vezes precisa de ajuda para se alimentar, para deambular, eventualmente para se mover. Pode ser um paciente também de semi-intensivo, que é um paciente que ele pode desestabilizar sinais vitais, então ele requer monitoramento, às vezes faz uso de sondas, então a enfermagem tem que estar mais em cima desse paciente, é um paciente de semi-intensivo. E o cuidado intensivo, que é aquele paciente que ele está muito sujeito à desestabilização, tem procedimentos complexos, está numa situação mais grave e precisa de uma enfermagem mais tempo lá em cima dele. Eu não coloquei aqui o de alta dependência, mas tem uma alta dependência. A alta dependência é um paciente que a enfermagem ela fica bastante em cima dele, mas mais para cuidados de higiene e conforto. Né? E ele acaba configurando em horas, gente, como paciente semi-intensivo, tá? Mas ele é diferente. E aí vamos pensar que você ficou lá durante 30 dias, ó, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha, como se eu estivesse colocando todas as informações colhidas dos pacientes ao longo de um mês, tá? Então, na tabelinha tem a data, que é dia 1, dia 2, para não ficar tão extenso e difícil de enxergar, eu coloquei esses 3 pontinhos para que vocês imaginem que aqui tem do dia 3 ao dia 29, tá? Que eu não coloquei aqui. E termino aqui com o dia 30 de junho, por exemplo, certo? Aqui na horizontal eu coloquei os tipos de cuidado, eu não coloquei alta dependência para também não ficar muito extenso, mas eu não quero que vocês esqueçam que tem esse tipo de paciente de alta dependência, certo? E aí, fui colocando aqui intensivo, semi-intensivo, intermediário, mínimo e total. Aí o que acontece? No dia 1, eu visitei lá os meus pacientes, os meus 30 pacientes, eu tenho 30 leitos, vai, por exemplo. No dia, nesse dia primeiro, eu tinha um paciente de cuidado intensivo, 3 de semi-intensivo, 14 de intermediário, 10 de mínimo, 10 leitos que não tinha ninguém. No dia 2, mantive o paciente intensivo, semi-intensivo, saiu um do intermediário, saiu um do mínimo. 26 pacientes. E eu fui fazendo isso todos os dias, entrava leito a leito e ia avaliando.
tá? O tipo de paciente que eu tinha. Chegou no dia 30 com essa característica, 2 intensivo, 4 de semi-intensivo. Isso, gente, não esqueçam, sempre aplicando a planilha de sistema de classificação de paciente, que é essa daqui, não vão esquecer. Quando eu falo da pontuação do paciente e do tipo de paciente que eu tenho, lembre-se que eu apliquei essa planilha, vi o score do paciente e coloquei nessa planilha durante um mês. O que eu vou fazer com esse dado? Eu vou somar, ó. Aqui eu tenho os totais gerais. Então, eu tive, ao longo de um mês, 58 evidências de paciente tipo intensivo, 88 evidências de paciente semi-intensivo, 450 de intermediário, 298 de mínimo, um total de 894 evidências de tipos variados de pacientes. Porque assim, não é que eu vou... Uma coisa que vocês têm que entender, se eu tô com o seu João no leito 1, eu avaliei no dia 1/6 o seu João, no dia 2/6, eu vou avaliar o seu João de novo e contá-lo novamente. Porque, na verdade, eu quero saber o perfil que aquela clínica tem. Então, eu vou reavaliar os pacientes, sim. Às vezes, eles mudam de estado de saúde, às vezes, eles vão de alta, vem outro. Então, todo dia você reavalia aquele paciente, aquele novo paciente que chegou, enfim, para você ter um total. Tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês. O que eu vou fazer no final? Eu vou trabalhar, gente, eu não vou trabalhar com o total, eu vou trabalhar com a média. Como que eu faço a média simples? Eu divido esse total 58 por 30 dias. Eu não fiquei avaliando 30 dias? Geralmente a gente faz por 30 dias, tá? Porque se no mês tem 30, no outro tem 31, no outro tem 29, dá uma média de 30, então a gente considera 30 para fazer a divisão de média simples. Então, 58 dividido por 30 dá 1,9, 88 dividido por 30 dá 2,9, 450 dividido por 30 dá 15, 298 dividido por 30 dá 9,9 e vai, não esqueçam, vai ser esse valor que eu vou usar para calcular o total de horas da enfermagem. Eu vou usar a média exclusivamente, certo? E agora, uma coisa importante que eu faço é verificar a taxa de ocupação. Porque se vocês olharem na minha tabelinha, ó, eu falei que eu tinha 30 pacientes, teria 30 leitos, né? No dia 1 não tinha 30 leitos ocupados, nem no dia 2. Eu só vou ter 30 lá no dia 30. Os outros dias eu não coloquei aqui, não dá para vocês saberem. Então, isso me remete a pensar que a taxa de ocupação, ela vai variar no dia a dia da minha unidade, certo? Então, esse dado de taxa de ocupação, ele precisa ser calculado. Eu não vou entrar em detalhes do cálculo da taxa de ocupação, mas eu vou falar para vocês que a instituição ela vai dar esse número para vocês e vocês precisam aplicar esse valor que a instituição deu, seja ele 80, 85, 90, 95 ou 100%, ele vai te dar esse dado e você vai ter que aplicar esse dado na sua média dia. Então, se a sua taxa de ocupação for 80, você vai ter que incidir 80, desculpem, 80 em 1,9, 80 em 2,9, 80 em 15, 80 em 9,9. Como é que eu faço esse cálculo? Meu, 80% vira 0,8, 90% vira 0,9. É só multiplicar esse valor pela taxa de ocupação lá e manter esse dado. Então, é importante. Passo 1, classifica o paciente. Passo 2, aplica a taxa de ocupação, certo? Bom, antes de ir para o passo 3 e fazer o cálculo com vocês, eu vou só dizer o seguinte: para cada tipo de paciente, a gente tem lá, pela pesquisa de Fubulinha et al., a gente tem lá um quantitativo médio que se gasta em horas com um determinado tipo de paciente. Então, isso é um dado que vocês têm que ter na cabeça. Tá? E ele não vai variar. Cuidado mínimo é sempre 4, cuidado intermediário de alta dependência é sempre 6, cuidado semi-intensivo é sempre 10, cuidado intensivo é sempre 18. Tá? Desculpa. Cuidado mínimo 4 horas, cuidado intermediário 6 horas, cuidado semi-intensivo e alta dependência 10 horas, cuidado intensivo 18 horas. Guardem isso, é super importante que vocês guardem esse dado. E aí, nós vamos efetuar o cálculo. Vamos lá dar uma respiradinha, guardem essa informação, que a gente vai
fazer isso num